Fala, fiel, e o Coringão, hein? Chico Garcia trouxe sua análise do dia. O Tite nos ensinava isso. Ainda mais com a qualidade, e o Emiliano fala muito isso nas entrevistas, ainda mais com a qualidade que o Corinthians tem do meio pra frente, se você não tomar gol, em algum momento o Corinthians vai fazer. E o trunfo de Ramon Dias para ser campeão na quinta-feira. E não para por aí, Samir Carvalho traz duas informações bombásticas, uma fora de campo sobre Augusto Melo e o impasse que pode mexer com os bastidores, e outra de dentro de campo, revelando detalhes do treino de Ramon Dias pra final. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo do Timão e bora acompanhar o vídeo. Porque se o Corinthians não tomar gols, o Corinthians é campeão. Claro, se o Corinthians empatar com gols, o Corinthians também é campeão. Mas o fato é que, pela primeira vez na temporada, e justamente na hora decisiva, o que é o mais importante, o Corinthians chega num momento positivo da sua defesa. Muito por conta da afirmação da dupla Félix Torres e Gustavo Henrique, e também pelo ingresso de Fabrício Angelieri. Acho que a gente tem esses três como grandes pilares, e mais um, né? O Ranielli à frente da defesa, baixando muitas vezes para um terceiro zagueiro e fazendo essa proteção à defesa. A partir do momento em que o Ramon definiu esse time, são 2 jogos. Ele ainda define antes, né, no clássico contra o Santos, que ele toma um gol, é verdade. E aí depois ele vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil, em que o Félix Torres e o Gustavo Henrique jogam, mas aí ele inventa um sistema de 3 zagueiros que nunca tinha treinado, e ele não tinha nem Ranielli nem Martínez nesse jogo. O time ficou exposto, o Tchoca cometeu um pênalti infantil e o resto vocês já sabem. Num sistema que ele nunca tinha utilizado na temporada, tá? Depois disso, o Gustavo Henrique e o Félix Torres, eles não levaram mais gols. O Corinthians tem 2 jogos e que o Corinthians não levou gols. E aí a gente tem esse exemplo do jogo no Allianz contra o Palmeiras, do Angelieri anulando o Estevão, que é hoje jogador de seleção brasileira, já vendido para o Chelsea na Inglaterra. Até o Mateuzinho foi bem. Porque aí você tem um sistema que funciona. Então o Ramon, por mais críticas que se faça, por mais problemas que o time tinha na bola aérea, e até de forma defensiva como um todo, esse sistema foi adequado. É pouco tempo, é verdade, mas é justamente no momento que mais importa. Então o Corinthians conseguiu estar numa sequência interessante, sem levar gols e num ajuste que ele até não foi tão complexo assim. Você pôs o Ranielli ali à frente da defesa e entrou um lateral esquerdo que é o dono da posição. A partir do momento em que ele fez isso, o Corinthians parou de tomar gol. Não é o único trunfo que o Corinthians tem para ser campeão, mas é o principal, na minha opinião, porque enfrentou no jogo de ida já um poderoso adversário, vai enfrentar de novo, e se a defesa estiver bem, gente, o Tite nos ensinava isso. Ainda mais com a qualidade, e o Emiliano fala muito isso nas entrevistas, ainda mais com a qualidade que o Corinthians tem no meio pra frente, se você não tomar gol, em algum momento o Corinthians vai fazer. Ainda mais jogando em casa. Então, começa por aí. Começa por aí. Esqueça essa história de, não, se a gente vencer por 5-4 tá legal. Não. Não é o pensamento agora e nem deve ser. O pensamento deve ser que a defesa esteja consistente. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians tem que jogar para se defender, não é isso. Mas se for atacado, e provavelmente será, que tenha essa segurança, porque lá na frente, aí vem os outros trunfos do time do Ramon. Bom, a entrada do Ranielli à frente da defesa, para mim, fez toda a diferença. Claro que o time tem um goleiro acima da média, que mesmo quando passa dessa defesa, o goleiro acaba salvando. Então esse é um outro acerto, não necessariamente do técnico Ramon Dias, mas de Fabinho Soldado, que vai lá buscar, né, o Hugo Souza em Portugal e fixa ele como titular depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, e ele resolve o problema. Aí você tem o Angelieri, Gustavo Henrique, Félix Torres e o Mateuzinho voltando a jogar bem. Ranielli à frente da defesa, André Carrilho, e aí a gente tem que fazer uma pausa aqui, né, para comentar e falar sobre André Carrilho, né, que é um senhor jogador. O José Martínez, que tá correndo que nem um louco, marcando, armando o jogo, tá em todas as partes do campo. E o Rodrigo Garro, né, na ponta desse losango, com o Memphis e o Yuri Alberto. O Yuri, cara, tá vivendo de novo um momento muito especial. O Memphis tá vindo da seleção da Holanda com essa motivação de ter voltado para a seleção e estar presente com frequência agora na seleção, que era um objetivo dele. Você tem o Garro, que
Ainda não aconteceu em 2025, já fez até um gol e tudo mais, mas a gente sabe que ele teve muitos problemas para começar o ano, então o Garro, que tem histórico inclusive contra o Palmeiras, pode ser esse cara para daqui a pouco resolver o jogo, numa bola parada, num chute a média distância, numa assistência. O Garro que não jogou o primeiro jogo, pela questão do sintético, dores no joelho e tal. Então o Garro talvez esteja aguardando o melhor para esse jogo, para essa finalíssima. E aí você tem, citei aí, né, o Memphis e o Yuri, que também estão vivendo um momento especial. E diante de tudo isso, cara, você tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Corinthians chegou até essa final com muitos méritos. Tem a melhor campanha, a melhor pontuação, teve a vantagem de decidir em casa, pegou o Palmeiras no primeiro jogo da final e venceu no Allianz Parque, onde a defesa foi muito elogiada, e agora decide em casa, diante da sua torcida, no jogo que pode confirmar esse título. São muitos trunfos para o Corinthians ser campeão. A defesa, para mim, é o principal deles, mas tem muita coisa boa acontecendo do meio para frente, é que isso todo mundo já sabia. Por isso que eu quis destacar a defesa pelo momento que ela vive. E, acima de tudo, um time que encontrou um jeito de jogar. Tudo isso significa, representa, traduz que o Corinthians vai ser campeão? Não, mas são fortes indícios. O futebol ele é muito louco por isso, né? Você trabalha para tudo dar certo. E aí, se a bola bate na trave e sai, parece que tudo deu errado, né? Ele permite isso. Agora, o trabalho está muito bem feito. O trabalho com todas as críticas, tá? E as maiores, elas residiram, pelo menos de minha parte, nos jogos da Libertadores. No Campeonato Paulista, não há o que falar. E mesmo quando o time oscilou, a comissão técnica encontrou soluções. E é isso que eu espero. Nesse momento, o Corinthians está próximo, está com muitas chances, com boas oportunidades de ser o campeão paulista. Precisa confirmar, evidentemente, dentro do campo na quinta-feira. E aí, vocês acham que dá? Tô viajando aqui ou faz sentido essas coisas que eu tô dizendo para vocês? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! De acordo com o Chico Garcia, o Corinthians chega forte para a decisão e tem alguns pontos positivos que podem fazer a diferença na busca pelo título. Entre eles está a evolução dos últimos tempos na defesa e a experiência dos jogadores chaves e a estratégia de Ramon Dias. Fiel, vocês acham que o Corinthians chega forte para essa decisão? Qual o ponto pode ser decisivo para o título? Deixe o seu comentário aí. E se dentro de campo o Timão está se preparando forte, fora dele Augusto Melo está no centro de algumas movimentações nos bastidores. Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar sobre o lado político do clube. A Justiça negou hoje um recurso de Augusto Melo e manteve o processo de impeachment dentro do Corinthians. Tá? A Justiça de São Paulo negou o recurso do presidente em relação ao processo de impeachment, né, iniciado no clube na temporada passada. A decisão foi publicada pela 8ª Câmara, né, de Direito Privado do Tribunal de Justiça. O Augusto Melo buscou embargar o processo de impeachment na Justiça. Entre os argumentos apresentados pelo presidente está a impossibilidade de realizar a defesa. As autoridades não acolheram o embargo do Augusto Melo e seguem, né, enfim, com o processo normalmente de impeachment, e o Augusto Melo mais ameaçado do que nunca desta vez, tá? Então nós vamos aguardar os próximos passos. A reunião deve acontecer na segunda quinzena de abril, não é certeza, mas lá para o final de abril. Uma coisa é certeza, tá? Você pode me cobrar. Essa votação vai ocorrer, né? O conselho não desistiu, enfim, o processo vai acontecer. É bom lembrar que essa reunião já foi pausada 2 vezes, né? Ela, enfim, ela não foi encerrada ainda, tá? Ela vai ter, ela foi suspensa, ela não foi encerrada, então ela vai voltar. E ela foi suspensa 2 vezes e vai voltar talvez na segunda quinzena, tá? De abril. Então a situação do Augusto continua difícil, ele perdendo muitos seguidores e apoiadores. Eu tenho contado isso para vocês. E isso é mais uma prova, né, da informação que eu estava trazendo para vocês corretamente, que ele está perdendo apoiadores. Como ele está perdendo voto, ele está tentando na justiça anular essa questão. Só que agora ele perdeu o apoio, que eu vou contar daqui a pouco, das torcidas organizadas, né, enfim, que não apoiavam ele, né? As torcidas organizadas não queriam, né, que tivesse um movimento para que voltasse, né, a antiga gestão, por exemplo.
Mas agora, meu amigo, a situação complicou para ele, conselheiros na bronca, tudo. E eu vou te contar tudo ainda nesse blend. Deixe seu like e comente aqui embaixo. Ó, sobre os treinos do Corinthians, acho que é bem interessante a gente falar isso. O Ramon Dias, ele realizou realmente alguns treinos táticos, mas não foi nada pensando no jogo. Ele colocou alguns jogadores ali em atividade, né? Uma fonte me disse que ele não vai fazer nada até a hora do jogo e vai levar tudo na conversa, tá? Até porque não tem como. Os jogadores, eles vão chegar em cima da hora, tá? Eles vão chegar em cima da hora até a quarta-feira, né? Vão chegar nessa quarta-feira em cima da hora. Hoje, né, a gente tem aí no Corinthians, né, alguns jogadores que entram em campo. O Romero vai até Barranquilha, né? O Paraguai enfrenta a seleção colombiana. Já o Martínez, né, que foi preservado pelo técnico, talvez não atue, né? A gente não sabe. O Carrídio, né, foi titular contra o Peru. Enfim, a gente vai aguardar, né, para saber. Mas tem o Félix Torres também, né, que viaja com a seleção equatoriana para enfrentar o Chile. Tudo isso hoje, né? Os jogadores devem se apresentar amanhã. O Memphis, tá, não chegou para o treino da manhã de hoje, mas chega agora à tarde já no CT Joaquim Grava. Porque também não muda muito, ele chegaria de manhã, ele não participaria da atividade. Então vai ser tudo na conversa. E no Palmeiras também, tá? Não é, tô dando essa informação, é apenas uma informação. Não é nenhum tom de crítica, tá? É tudo apenas na conversa, tá? Tudo apenas na conversa que vai ocorrer para o jogo. E tanto do lado do Abel como também do Ramon, não tem muito tempo para treino. A data FIFA acabou atrapalhando um pouco. Então vai ser mais na base da conversa do que um treino tático. Os jogadores não vão chegar da seleção. Ele vai ter que ouvir todos, né, fisioterapeutas, enfim, vai ouvir tudo, o departamento de fisiologia, o departamento médico, ele vai ouvir tudo. Ele vai ter que pegar primeiro, né, uma análise de todos esses departamentos, né, para ver como é que estão os jogadores, principalmente o departamento físico, para saber quem vai escalar e vai levar tudo na base da conversa. E vai ser assim no Palmeiras também. Comente aqui embaixo, deixe seu like o que você acha disso. Jornalista Samir Carvalho revelou que o Augusto Melo enfrentou um momento turbulento nos bastidores do Corinthians nos últimos dias. Um impasse importante ganhou força e pode impactar diretamente a gestão do clube. Fiel, será que esse clima político pode atrapalhar o clube em um momento tão decisivo? O que você acha dessa situação? Mas agora vamos aí para minha análise de tudo que aconteceu no dia do Timão. Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as notícias do Corinthians, falar mais um pouquinho dessa preparação toda, dessa logística toda que o Corinthians tem feito para poder trazer esses jogadores que estão na data FIFA e eles estarem disponíveis e bem para jogar esse jogo de quinta-feira. A gente já discutiu aqui muito a questão das datas, se podia ter sido pensado melhor, se não podia, aí a gente já entra numa discussão muito maior, né, que é a programação do futebol brasileiro, que a gente sabe que não é das melhores, são muitos jogos, realmente são muitos jogos, é um país que vive e respira futebol, e isso acaba influenciando na quantidade de jogos também que tem na televisão, acaba gerando muito dinheiro, enfim, a gente sabe tudo que envolve o futebol aqui no Brasil, e isso deságua na questão do calendário, que é um calendário complexo, complicado, cheio de datas, com pouco descanso para os jogadores, com muitas lesões por conta disso, e a gente ainda no meio disso tudo tem as benditas das datas FIFA, né, que tiram os jogadores dos clubes, levam para as seleções para fazer a disputa dos jogos e acaba aí muitas vezes impactando na logística do clube, e a gente vai falar a respeito disso, dessa matéria que saiu aqui da Jogada 10 falando dessa situação toda. E aí eu deixo para vocês sempre também como o link aí dos créditos dos vídeos para quem quiser acompanhar os vídeos completos, né, o trecho dos vídeos completos, quiser dar uma lida nas matérias também, fica sempre aí na descrição para vocês, beleza? Bom, deixa eu falar aqui para vocês, então, mais um pouquinho dessa questão da logística. E passar rapidinho também, antes de falar disso, dessa situação toda, né? Tá chato esse negócio, né? Envolvendo a questão dos ingressos pro jogo, um jogo importante. O Corinthians já tem um tempo que não disputa uma final de campeonato, que tem tanta possibilidade nos últimos 6 anos aí de se sagrar campeão de novo. E aí a gente tem toda essa situação envolvendo polícia e tudo mais.
com a questão dos ingressos. Então, pô, o Corinthians tem que, o presidente tem que tentar resolver essa situação o mais rápido possível. Eu tava até lendo aqui uma parte da matéria, revolta da Fiel, né? Nos últimos meses houve uma avalanche de reclamações dos membros do programa Fiel Torcedor, criado para beneficiar e dar prioridade por meio de planos pagos àqueles que pretendem adquirir ingressos para os jogos da equipe alvinegra. As manifestações têm ocorrido nas redes sociais, nos canais de ouvidoria do clube, na plataforma do FT e também na polícia. Dezenas de boletins de ocorrência foram registrados por torcedores que estão adimplentes em seus planos, mas não conseguem sequer ter a chance de comprar um ingresso. Então, eu sei que o estádio acaba que fica pequeno para o tamanho da nossa torcida. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida, tem que ser ampliado o mais rápido possível. Eu acho que não tem que ficar demorando muito para trabalhar nessa ampliação, porque é um dinheiro garantido. Ampliou, vai encher o estádio, os lugares que forem colocados eles vão ser preenchidos e vai se autopagar. Então tinha que primeiro aumentar essa questão toda e colocar aí uma empresa que consiga gerir isso daí de uma forma melhor, porque tá dando para ver que essa daí que tá gerindo não tá indo bem não. Mas enfim, o Corinthians tem que resolver isso o mais rápido possível. E agora passar por essa situação aqui envolvendo os atletas, né? O Corinthians quer todos os jogadores convocados da data FIFA para a final do Paulistão de 2025. E por isso a diretoria organiza uma logística para trazer 5 atletas e enviou um fisioterapeuta à Venezuela. O objetivo é acelerar a recuperação de José Martínez e André Carrilho, que se enfrentam nessa terça-feira pelas eliminatórias. Bom, aí tem duas preocupações, né? A gente tem a primeira preocupação do Martínez, que não jogou o primeiro jogo, deve jogar esse segundo jogo, já saiu com certos desconfortos do jogo da final, do primeiro jogo da final contra o rival, então já não foi 100% a pleno fisicamente lá para defender a seleção dele. Então assim, eles vão estar juntos ali, né? O jogo vai ser uma seleção contra a outra, então já tem aí até uma fisioterapeuta do Corinthians que vai acompanhar os atletas lá para tentar acelerar o processo dos dois, que é interessante, né? O Corinthians tendo que fazer todo um sistema aí para poder equalizar isso, né? E conseguir trazer esses jogadores em mínima condição para jogar, porque a gente sabe que 100% eles não vão estar. Aliás, a comissão técnica do Timão está preocupada com a condição física dos meios-campistas. Bruno Gortati, responsável pela preparação, viajou a Maturim para acompanhar ambos. O trabalho regenerativo começará logo após a partida, ainda no avião. Desse modo, os jogadores e o preparador retornarão a São Paulo em um voo fretado pelo Corinthians. Eles devem chegar ao CT Joaquim Grava na quarta-feira, um dia antes do jogo. O elenco terá apenas um treino antes da final contra o Palmeiras na quinta-feira. A situação de Ângelo Romero é semelhante. O clube também fretará um voo de Barranquilha para trazer o paraguaio e o colombiano Richard Rios do Palmeiras. Essa parceria entre os rivais facilitará a logística. E o Memphis Depay, que jogou no domingo, esse sim, né? 4 dias de descanso, tudo ok. Mesmo assim, ele jogou uma prorrogação, jogou 101 minutos de um jogo, então tem que se dar uma atenção na recuperação dele. Se apresenta nessa terça-feira, ele terá pelo menos 2 treinos antes da decisão, diferente dos companheiros que atuaram na América do Sul. Bom, a gente sabe que esses caras não vão treinar antes do jogo, basicamente. Eles vão ajeitar alguma questão posicional, vai ser mais conversa do que qualquer outra coisa, mas é o calendário brasileiro, não tem muito que a gente fazer. Tinha que ser revisto muita coisa para poder ajeitar, mas tá aí o Corinthians, mesmo com essas situações todas, conseguindo dar um jeito aí de trazer esses atletas na melhor condição possível. Beleza, galera? Essas informações tem tudo para buscar esse título. Augusto Melo pode enfrentar problemas nos bastidores e nos treinos de Ramon Dias serão que farão a diferença na final. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades do Timão. Valeu, fiel, até o próximo vídeo e vai Corinthians!